Principais cenários, registrados no encontro de Catete. Como decorreu o encontro de Catete? Primeiro momento. O chamamento. Deus em Catete junto de um arbusto, a 8 ou 10 metros de uma casinha que distava 200 ou 300 metros da administração da vila. Por volta das 4 horas, envolto num clarão, chama por Simão. Toco vira-se para o vulto e depara-se com um homem mestiço, de cerca de 30 ou 35 anos de idade. Abotoa-se e responde, Senhor. Segundo momento, o contacto e auto-identificação do Altíssimo. No diálogo de identificação, o Altíssimo de pé estende a sua mão direita a Simão Toco, e este ajoelha-se diante dele, correspondendo à saudação. Terceiro momento, o encontro propriamente dito. Aqui ocorre um diálogo muito demorado, mais de 30 minutos, e a instrução sobre os passos a seguir no âmbito da implementação e implantação da igreja, e por fim, segue-se a unção. Quarto momento, a despedida do Altíssimo. Às 5 horas da manhã, após 1 hora de encontro, estando Simão Toco de pé, o Altíssimo estende novamente a sua mão direita. Despede-se dele apesar da sua relutância em exigir que lhe fosse revelado o significado do que lhe havia sido colocado dentro dele, que o mundo não saberia o que é. Como consolo, adverte-lhe, guarda essas palavras. E como símbolo de aliança, deixou uma pegada perto daquele arbusto. Diálogo com o Altíssimo e a unção de Toco. Uma análise detalhada dos cenários, momentos acima descritos, que marcam o encontro entre ambos, epístolas de 31 de outubro de 1971, 8 de novembro de 1971, 9 de agosto de 1955 e na epístola biográfica de Toco endereçada nos anos 70. Torna possível a reconstrução da estrutura do diálogo ocorrido entre o Altíssimo e Simão Gonçalves Toco, cujo conteúdo pode ser dividido em 5 categorias de mensagens. Primeira categoria, o chamamento do Altíssimo. Aqui, em plena escuridão, o Senhor surpreende Simão Toco com questionamentos, trazendo-lhe a luz. Tudo se fez luz. O clarão descrito por Toco. Simão. Simão, conheces-me? Consulte as epístolas de 31 de outubro de 1971 e 8 de novembro de 1971. Ele não tem como duvidar de que seu interlocutor o conhece muito bem. E assim o diálogo continua. Segunda categoria. Auto-identificação do Altíssimo. Na continuidade do diálogo entre ambos, o Senhor toma a iniciativa de se identificar ao seu interlocutor, dizendo-lhe, Quem sou? Sou o Cristo? Não, Senhor, não acertaste. Eu não sou o Cristo, mas eu sou. Epístolas de 31 de outubro de 1971 e 8 de novembro de 1971. Aqui começa o verdadeiro enigma deste encontro. Por que será que Simão Toco não o identifica imediatamente e teve que ser o próprio Altíssimo a fazê-lo? Como ele provou sua identidade a Toco para que fosse aceito? Considerando o conhecimento prévio de Simão Toco, ele o aceitou imediatamente e sem confirmação. Que experiências e memórias sobre Deus resultantes das manifestações anteriores, a do Conzo, de 1935 e de 1942, serviram como evidências identitárias para Simão Toco? Sabemos que essas questões foram superadas no local por Simão Toco e o diálogo prosseguiu fluentemente. Uma segunda questão levantada neste item está relacionada com as 7 reticências que Simão Toco colocou na epístola de 8 de novembro de 1971 sobre os termos nos quais o Altíssimo se identificou diante dele. Mas eu sou. O que motivou-o a ocultar-nos essa informação, privando-nos de um dado muito importante para nossa crença e fé em Deus? Podemos concluir que se trata de um segredo. Êxodo 3:6-14. Toco sabia que suas cartas endereçadas via correio eram rastreadas pela PIDE e outros. Por isso, não era a via nem o momento apropriado para fazê-lo. No entanto, ele o fez em uma de suas epístolas datada de outubro de 1955, onde descreve como o Altíssimo se auto-identificou aos tocoístas. Oyenun kangu kenwanze yengeko, ngatukumbokelá. Ianun gizikusonga, waunukwikidimuna mwanami, ozevo, mono yavé, mono oyu. Isaías 65:1. Vocês, povo, não sabem quem sou, muito menos procuraram pelo meu nome.
E vim revelar-me a vocês, por terem acreditado no meu Filho Cristo. Eis-me aqui, eu Yahvé, Yaor. Isaías 65, 1. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome eu disse: eis-me aqui, Oráculo de Deus, de 1955. Terceira categoria: a onisciência de Deus. Aqui, o Senhor trata de dar-lhe orientações relacionadas com o comportamento a ser adotado pelos membros da comitiva durante a viagem. E tornou a dizer-me: eu conheço todos que estão nesta casita. Uns são católicos e outros protestantes. Mas diga aos teus irmãos ou amigos que durante a vossa viagem, em todas as horas que comerdes alguma coisa, os católicos orem segundo a maneira deles e vós, protestantes, também orareis segundo a vossa maneira. Epístolas de 31 de outubro de 1971. E na epístola de 8 de novembro de 1971, Toco diz-nos: vós que estáis nesta casita sois 8, não é verdade? Mas diga aos teus irmãos ou amigos, embora tenham credos diferentes, protestantes, católicos e L'Arme du Salut, exército de salvação, todas as vezes que comerdes, devereis orar cada um à sua maneira de orar. Eu tenho ouvido todas as orações boas e más. Qual a finalidade desta orientação, uma vez que os mesmos encontravam-se numa missão do governo colonial e não religiosa? Deus estava com eles e tinha um propósito muito concreto com aquele evento. Vamos verificar também nas duas epístolas de 1971 a passagem: mas eu sei o que está se passando neste mundo. Eu sei tudo o que está se passando neste mundo. De que se referia o Altíssimo a Simão Toco? Na verdade, o que de facto estava se passando no mundo em 1950? Em 1950, o mundo acabava de sair de uma grande e devastadora guerra mundial, e os países se refaziam das suas terríveis consequências. Em outubro de 1948, havia sido criada a ONU para estabelecer a paz mundial. Em 1949, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo foi relembrada em África para estabelecer o reino de Deus no mundo. A Guerra Fria instala-se entre os dois grandes blocos, que bipolarizam hegemonicamente as atenções do mundo. De um lado a NATO dos aliados e do outro o CAMI, com a URSS, Rússia, no comando, facto que está na origem do surgimento dos países não alinhados em Bandung, Indonésia, em 1955. Todavia, desde 1917 que o mundo lidava com o problema do segredo de Fátima, anunciado pela Virgem Maria na cova de Iria aos 3 pastorinhos em Portugal. Como antecedentes marcantes, o Altíssimo tinha bem presente do que ocorreu quer com Imivita, a Nkanga, século XVII, Ninkim Pavita, Beatriz no século XVIII e Simon Kimbangu, século XX. Dignitários Congo que não prosseguiram com a sua missão, em virtude da mesma ter sido inviabilizada pela missionação e colonização ocidental. Daí que, antevendo-se para as próximas décadas, um mundo muito conturbado, justamente no período da emergência e afirmação do tocoísmo, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, da consequente descolonização ocidental de África, e também do processo da democratização no mundo. Logo, à semelhança dos anteriores dignitários Congo, Simão Toco e o emergente tocoísmo seriam alvos preferenciais das investidas das forças dos dois blocos pela simples razão: o terceiro segredo de Fátima, apenas revelado ao Papa Pio XI em 1958 e 1962 por João XXIII, e o simbolismo político da estrela da alva, amplamente estudado no Ocidente. E Deus estava atento, pois tinha o seu plano de redenção da humanidade em curso. Quarta categoria: o diálogo informativo e demorado, a instrução e unção do Altíssimo a Toco. Esta foi a parte mais demorada do encontro, quase 1 hora. E Toco tratou de ocultar-nos as informações relativamente ao que terá sucedido. Mas fazendo uma reavaliação das 4 narrativas de Toco sobre o assunto aqui utilizadas, vamos deparar que, de facto, passou-se muita coisa nestes largos minutos. Os mesmos serviram para orientar-lhe da necessidade deste pedir o espírito dos profetas, a fim de auxiliarem os tocoístas na implantação e implantação da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo vaticínio.
B. Orientar-lhe a celebrar a aliança entre o povo Avalki Ampungu e Deus, fato que teve lugar no Vale do Loge e em 1953, no Jau. C. Indicou-lhe vários lugares, evidências e realidades espirituais importantes existentes no Vale do Loge. D. Instruir-lhe no sentido de instituir as aulas noturnas ao povo, e que ministrou no Vale do Logé, para a edificação da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, e revelou-lhe uma série de questões determinantes para o cumprimento da sua missão profética no mundo. F. Ungiu-o para estar em condições de confrontar o sistema colonial. Nas Epístolas Tardias, 1971, em português, encontramos as seguintes descrições. Não tenhas medo, vou-me embora. Mas não esqueças, Simão, que durante toda a tua vida, eu porei dentro de ti algo que tu não saberás, nem tampouco o mundo todo saberá. Epístola de 31, 10, 1971. Mas tu, Simão, não esqueças em toda a tua vida o que te vou dizer. Porei dentro de ti algo que tu não saberás, nem tampouco o mundo todo saberá. Epístola de 08-11, 1971. Por sua vez, nas epístolas em Kikongo, Toko foi mais explícito ao afirmar: Omono iwampane wisa, kevena muntu unzeyeko, oma imambu campovesa, kuna katete, munashensa mefenta voe simao, diambun swekele omungeye, ngeye kuzaidio, wantumpe kebazaidio, uzoa bekumwena, siba vovayau awonso, yemindele yandombevo, enkie diambu kakakena diau, vo e simao, diambun swekele omunageye, ngaye kuzaidio, wantu empe kebazaidio, uzoa bekumwena, siba vovayau awonso, yemindele yandombevo, enkie diambu kakakena diau. Eu, porém, quem me concedeu este poder, neste mundo ninguém o conhece. Estas são as coisas que ele me disse. Em Catete, 1950, disse-me: Ó Simão, coloquei o meu verbo dentro de ti. Tu não saberás, ninguém também saberá. Hão de considerar-te um burro. Todos eles, brancos e negros, hão de questionar. Mas o que será que ele tem? Epístola de 9/8, 1955. Não percam nenhum dos nossos vídeos interessantes e informativos sobre a história do tokuismo e as experiências dos nossos queridos anciãos. Se inscrevam no nosso canal para receberem notificações sempre que lançarmos um novo conteúdo. Obrigado por nos acompanhar e esperamos vê-los em breve. Agradeço a todos por estarem conosco hoje. Que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre convosco. Até a próxima.